Pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos mais uma vez, ou melhor, dessa vez pela primeira vez, mas serão sempre bem-vindos a esse encontro fantástico que faremos todos os sábados. Bom, hoje é o nosso primeiro passo rumo a uma jornada relativamente grande. Estaremos estudando por 5 anos, né? 5 anos. E apesar, de eu estar dizendo relativamente grande, passa rápido. Então é preciso que a gente realmente nos permita, para que nós a cada manhã de sábado, nessa jornada, mas vocês terão outras turmas, outras datas durante toda a jornada, é preciso que ao entrar aqui na casa, que a gente entre inteiro, que a gente se permita estar abertos ao novo. Em especial, o ciclo 1 tem uma característica muito interessante até. A gente tem uma heterogeneidade de saberes muito grande. Então eu já queria começar perguntando para vocês assim: quem aqui já frequenta o Espiritismo há algum tempo? Já está estudando há bastante tempo? Olha que bacana, ó, bastante gente. Agora, também assim, quem aqui está chegando agora pela primeira vez e que por algum motivo resolveu conhecer a doutrina, então mais ou menos equilibrados, né? Até legal que está quase meio a meio. Pessoal, a gente brinca aqui, os espíritas de carteirinha, né? Que já estão encarteirados, estão certificados, está um pouquinho maior, mas a turma está bem equilibrada. Bom, então eu queria fazer uma primeira proposta para vocês, que é o seguinte: a partir de hoje, vamos nos abrir ao novo. E nesse momento, vamos pensar assim: olha, eu não sei nada, e eu estou aqui disposto a saber. Então eu estou aqui disposto a conhecer. E mesmo que a gente ouça algo que mas eu já ouvi isso várias vezes. Mas não tem problema, coloque o seu olhar para um ângulo talvez diferente, porque todas as vezes que a gente ouve novamente aquilo que a gente já ouviu, que a gente vê novamente aquilo que a gente viu, a gente sempre extrai ali algo novo. Então, estejam abertos ao novo. Não vamos ficar preocupados assim também, né? Por outro lado, a turma que está chegando agora, puxa, eu estou com uma pergunta aqui para fazer, mas essa pergunta é muito bobinha, eu não vou fazer não. Não se preocupem, façam, não se preocupem, porque às vezes a sua dúvida que te pareceu ali ser bobinha, é também a dúvida do colega, e assim a gente consegue, nessa conversa, nessa troca, levar essa régua, né, que vai colocar todo mundo no mesmo patamar, e esse é o nosso objetivo. Bom, o ciclo 1 da ULI, dessa jornada de 5 anos, de 10 ciclos que percorreremos, ele também tem o nome de curso básico de Espiritismo. Ou seja, entre esses nossos 20 encontros, nós falaremos sobre todo o básico necessário para que eu tenha ali as ferramentas necessárias para me debruçar a um estudo fantástico, que é o Espiritismo. Então, muitos de vocês que já frequentam, que já militam no Espiritismo há algum tempo, podem pensar: poxa, mas sobre isso eu já ouvi. Não se preocupe, os aprofundamentos serão dados, a gente terá mais 9 ciclos para que a gente vá se aprofundando, e eu digo para vocês, olha, a gente vai realmente, 5 anos é um tempo bom para a gente aprender e falar bastante sobre isso. O próprio codificador disse que a proposta dele é que essa doutrina não estaria já fechada, encerrada, acabada, mas que seria uma doutrina que evoluiria de acordo com a evolução da humanidade. Então, sempre cabe novos olhares, sempre cabe ampliação do nosso saber, e por isso propomos também que façamos uma contextualização, porque por mais que o Espiritismo seja um jovem, 166 anos, né? Nunca faço essa conta direito, é um jovem, como pensando em religião, né? Um jovem,
mas já é necessário que a gente contextualize aquilo que a gente vai estar encontrando na letra, né? Porque foi escrito numa época, numa sociedade, entre pessoas, entre espíritos que tinham um determinado pensamento e que hoje não faz parte mais dessa nossa atual sociedade. Portanto, é necessário a gente também ter esse olhar de contextualizar os conteúdos que serão trazidos. Bom, dito tudo isso, quero fazer uma segunda proposta agora. Primeira, estarmos abertos ao novo, ao olhar de que eu não sei nada nesse momento, né? Segundo, tudo isso que eu falei, todo esse conteúdo, durante as 20 aulas, elas serão construídas, sabe por quem? Por todos nós. Isso nunca é somente a pessoa que vai estar aqui na frente representando o expositor. O conteúdo é construído por todos nós. Para que isso seja assim, então a gente precisa da participação de vocês, e ela é muito importante e desejada. Então, pensou em alguma coisa, o que foi dito aqui, te trouxe uma reflexão, um pensamento, uma dúvida, coloca para a gente. Bom, mas para que isso aconteça de uma forma legal, olhem que ao nosso redor tem sempre monitores que estarão com microfones na mão. Então levanta o braço, espera o monitor chegar até você e assim você pode fazer a pergunta para que ela saia na gravação. Porque uma informação importante também, todas as aulas são gravadas. E depois você até pode revisitar essa aula assistindo lá no canal de TV Harmonia, né, no YouTube. Então elas ficam lá gravadas. Bom, a aula de hoje ela só vai ser postada daqui a umas 2, 3 semanas. Tem sempre esse retardo de algumas semanas para elas serem publicadas. Mas lá no canal, no TV Harmonia, já tem várias outras aulas que vocês podem visitá-las lá. Aproveito também esse momento para dizer o seguinte: nós temos um livro, até devia estar aqui, né? Nós temos um livro, que é o livro Conhecendo o Espiritismo, que é o livro base desse curso. Não é um livro obrigatório, mas eu diria para vocês que é muito importante, porque esse livro cada capítulo dele vai trazer o conteúdo de uma aula. Então, hoje, nosso primeiro encontro, o que é o Espiritismo, é uma pergunta que eu farei para vocês já. Vai estar lá no primeiro capítulo o que é o Espiritismo. Na próxima semana, quando nos encontrarmos aqui, a gente vai falar sobre Deus. E aí no livro está lá o capítulo falando sobre Deus. Terceiro encontro, Espíritos, está lá. Então, é importante, é legal, porque vocês já dando uma lida, e é um capítulo, o Adenauer tem uma capacidade, um poder de síntese fantástico. Ele consegue trazer o que a gente vai falar em 2 horas, ele coloca ali num pequeno capítulo com 3, 4 páginas, e vocês, visitando esse conteúdo, quando chegarem para a aula, já podem botar o facilitador na saia justa, né? Perguntar para ele uma coisa que está lá no livro e ver se ele vai responder para vocês direitinho. Eu estou brincando, não tenham dúvida disso, mas é importante vocês darem essa olhada. Ok? Então, segundo acordo, combinado? Tranquilo. Terceiro acordo e último, para a gente entrar no nosso tema de hoje. Bom, então eu falei que o conteúdo é construído por todos nós, estamos abertos para o novo, e se quiser perguntar, e quando quiser perguntar, fiquem à vontade, perguntem, levante o braço, o monitor vai chegar até vocês, mas vamos olhar para uma coisa. O nosso tema hoje é o que é o Espiritismo. Então, que as perguntas de hoje sejam dentro desse tema, para que a gente possa aproveitar o máximo possível o nosso tema e potencializar o tema do dia. Porque pode ser que surjam perguntas que sejam sobre mediunidade. Aí nos permitam dizer, olha, sobre mediunidade a gente vai ter uma aula, que é a aula 10, né? A 10 e a 11, porque é médiuns e mediunidade, que a gente só vai falar sobre mediunidade. Sobre reencarnação, eu reencarnei aqui e ali. Sobre reencarnação, a gente vai ter 3 aulas que vão falar sobre reencarnação, a 6, a 7 e a 8. Então me permitam, né, nos permitam, a cada expositor que esteja aqui, que se por acaso o tema da pergunta for de uma aula que ainda não aconteceu, que a gente diga, olha, sobre esse assunto a gente vai falar na aula tal, e assim a gente não queima um tempinho aqui do nosso tema principal com outro assunto. Combinado? Feitos então
os 3 acordos devidamente aceitos por vocês. Então, vamos entrar no nosso tema hoje. E eu queria entrar já perguntando assim, já que agora aqui ninguém sabe nada, né? Todo mundo aqui está começando junto. Então, o que é, ou o que eu acho que seja o Espiritismo? Né? Para mim, o Espiritismo é o quê? Quem é que me ajuda aí? Ó, eu sei que tem uma timidez inicial, é sempre assim, ó, a primeira aula, o primeiro encontro, quando chega da aula 3 para lá, tem hora que a gente, peraí, não dá mais, parou, não pergunta mais. Mas hoje eu sei que é um pouquinho, a timidez inicial tá muito forte ainda, mas não fiquem assim não, podem participar. O que é o Espiritismo para vocês? Quem me conta aí? Ah, tá vendo? Bom dia a todos. Para mim, particularmente, porque é uma visão muito minha, né? Não sei se, eu acho talvez... Mas é essa que a gente quer, é essa mesmo. Eu jovem, com 14, 15 anos, eu me propus a buscar uma religião para mim e li o Evangelho, o Novo, o Velho Testamento, e o que eu vi não me agradou, não era aquilo que eu esperava que Deus fosse. Uhum. E quando eu encontrei o Espiritismo aos 20 anos, o Espiritismo, para mim, ele respondeu a todas as minhas perguntas, a todas as minhas dúvidas. Por que eu estou aqui? Por que eu passo por isso? Quem eu sou? Para onde eu vou? Realmente, para mim, o Espiritismo é a resposta para as perguntas que nós temos enquanto vivendo na Terra, dos problemas que a gente vive, das situações pelas quais a gente passa. Se a gente for buscar resposta dentro do Espiritismo, a gente acha tudo dentro dele. Então, para mim, eu estou muito satisfeito com a religião, com a doutrina que eu escolhi viver, porque ele responde para mim a todas as perguntas. Então, para mim, o Espiritismo é uma grande resposta para todas as dúvidas, para todas as questões que eu tenho. O Marcos, ele quase respondeu a segunda pergunta que eu nem fiz ainda. Ele quase respondeu. Você vê como é que é a mediunidade, né? É um negócio incrível. Muito bom, Marcos. Legal mesmo. O que mais, gente? O que vocês acham que é o Espiritismo? Aqui, ó. Júlio. É Júlio? Estou desafiando aqui minha visão, tá vendo? Sem óculos e... Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Então, daquilo que você estava falando, até fiz uma reflexão rápida aqui, né, de o que eu sei sobre o Espiritismo, né? Uhum. Eu tenho conhecimento já há algum tempo e eu tenho aquela consciência de que é tipo uma mescla entre filosofia, ciência e religião, né? A questão do autoestudo, da filosofia, de entender que eu sou, a questão da ciência, né, que tem aquela coisa de estudar as comunicações mediúnicas, os fenômenos, e a parte da religião que se trata do estudo do Evangelho do Cristo, né? Mas tem uma coisa até assim, meio pessoal, que eu pensei que, muita coisa eu sei, já li muito livro, e a prática, né? Então eu meio que refleti assim, se eu estou falhando na prática, eu tenho que voltar para a teoria, que eu não aprendi direito. Acho que é por aí. Legal, Júlio, muito bom. O que mais, gente? Só esses dois? Não, tem mais. Vamos lá, tem mais aí. Aqui, ó. Falei que tem mais? Ó, assim, ó, levantou a mão para passar a mão no cabelo, já é pergunta. Ó. Ali eu já achei que era pergunta ali, mas era para alisar o cabelo. Eu comungo com muito do que o colega ali falou. O Marcos. Né? O Marcos. Então, Marcos, Márcia, ó. São as respostas, né? Uhum. As minhas inquietações. Bom. E eu achei, eu encontrei, eu validei no Espiritismo. Uhum. E para que eu possa ser fiel a tudo o que eu já li e o que eu acredito, eu preciso fazer direito. Porque eu sei que existem, não sei se armadilha é uma palavra forte, mas existem pedrinhas. E que eu preciso dessa sabedoria, dessa calma, desse entendimento para poder fazer certo. Para mim é isso. Muito bem, que bom, Márcia. Alguém mais? Ó, a Riane, é Riane? É Riane mesmo, pronúncia? A Riane fez assim, eu falei, ela vai perguntar. Era para coçar o cabelo, mas eu acho que ela pode falar, né? Quer compartilhar com a gente? O que você pensa? O que é o Espiritismo?
Inclusive, eu sou repetente, porque eu faltei muitas aulas, estou repetindo, né, o ciclo 1. É. Então eu sei, mas assim, eu sei, tá aqui bonitinho, que você que deu aula da outra vez. Não tem certo e errado, não tem nada disso não, viu, gente? É o que a gente pensa a respeito disso. Na verdade, não, eu olhei um pouquinho aqui, né? O Espiritismo para mim é isso, estuda essa relação de nós enquanto espíritos, vivendo nesse mundo material, né? E a gente no mundo com os encarnados e com os desencarnados também. Estudar essa relação mesmo e buscar respostas que, por exemplo, uma pergunta que eu tenho que ninguém sabe responder, você também não sabe, assim, é uma resposta de por que Deus criou tudo isso, né? Qual o sentido mesmo da vida? Então, o Espiritismo busca clarear isso e cada um vai tendo a sua própria resposta. Muito bom também, tá vendo? Que tinha coisa, tá vendo? Bom, alguém mais? Olha lá, daqui. Daí não dá para eu ver o crachá. A senhora não está com crachá? Eu sou Edith. Tudo bom, dona Edith? Tudo. Bem-vinda. Eu sou filha de um grupo indígena e no meu grupo, né, minha mãe sempre repetiu isso pra gente desde criança. Eu não crio filhos ignorantes. Então, ela nos facilitou a participar da Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, no Candomblé, no Espiritismo e nas rezas que era própria do grupo indígena, nas orações. E é interessante, né, que no grupo espírita que a gente participava, né, desde criança, é interessante isso, porque as discussões chegavam até as crianças, a gente via a diversidade. Então, como espírito, né, conhecer a diversidade é a sua amplitude, é você chegar, né, na sua amplitude. E como dizia minha mãe, não se deve pautar-se na ignorância. Você deve conhecer cada vez mais para que você amplie a sua capacidade espiritual. Muito bom. Você sabe, Edith, né? Então, Edith, me fez pensar agora aqui numa coisa que é importante até dizer. Vou aproveitar esse momento da sua fala para dizer isso. Saibam que a ULI, a Universidade Livre do Espírito, tem algumas diretrizes principais, né, que formam o pilar doutrinário e de conteúdos de toda a jornada ULI, né? Um deles é nenhum a menos, né? Um outro importante é que o propósito da ULI não é transformar ninguém em espírita. Por mais que a gente vá conhecer, hoje o nosso tema, né, conhecendo o Espiritismo, o que é o Espiritismo, mas a ULI não tem a proposta de transformar ninguém em espírita. Se você se transformar em espírita, muito bem-vindo, mas não é a nossa proposta. A nossa proposta é que você se veja como espírito. Então, que você se perceba como espírito, que a sua mente entenda que você é um espírito imortal. E o espírito, ele pode transitar pelo budismo, ateísmo, catolicismo, qualquer cismo que quiser, né? Então pode transitar por isso e nós não estamos preocupados com isso. São todos bem-vindos, os protestantes, os católicos, todos. Inclusive, eu conto aqui algumas vezes que na minha casa originária, né, na minha família originária, hoje tem a família formada, mas na minha família originária a gente é um negócio incrível, porque eu sou espírita, eu já estou estudando o espiritismo há 29 anos, né? Porque 23, 24, pouquinho mais ou menos esse tempo aí, 29 anos. Só que na minha família, meu pai era católico, daqueles católicos que ia lá à igreja mesmo, e católico, porque a gente diz assim, católico não praticante, né? Não, ele era praticante mesmo. A minha mãe é evangélica, aliás, a minha mãe e a minha avó, que a minha avó está encarnada ainda, 96
97 anos, caminhando para 98, encarnada, firme e forte, evangélica. A minha mãe é evangélica também, de igrejas diferentes, são outros núcleos lá. E o meu irmão, budista. Então imagina, almoço de domingo nessa casa, né? Um espírita, um budista, um católico, um protestante, imagina que coisa, né? Mas é essa diversidade que dá, né, a beleza do ser que nós somos. Então, são todos muito bem-vindos e me permita, a sua fala me trouxe a comentar sobre isso. Pois não. Olá, bom dia a todos. Também não consigo. Giovanni. É isso. Pronto, Giovanni. Bom dia a todos. Você aí, eu estava com essa intuição também, né? Que nada mais é do que nós estamos aqui com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, e junto com a espiritualidade nos fornecendo o caminhar. Justamente isso. A doutrina espírita não tem religião. Ela apenas nos congrega para cada qual sua forma religiosa entender da melhor forma, fazer a sua reforma íntima, né? E aí seguir nas palavras, nos pensamentos do Cristo. Ela veio com um complemento do que Cristo pregou naquela época, né? Kardec colocou e ainda virá mais coisas. Então aproveitar o momento. Cada qual tem a sua espiritualidade e no caminhar vai chegando aos níveis. É como o nosso estudo hoje é falar sobre isso. Com muito tempo, bem. Cada qual vai aflorar a sua. Então pronto, Giovanni, muito boa a contribuição. Bom, agora, como eu falei, o Marco quase respondeu a minha segunda pergunta, né? Porque uma vez que a gente então tenha esse entendimento do que é, né, ou o que é para mim o Espiritismo, então ele deveria, teoricamente, ter uma função, né? Então, o Marcos falou do que o Espiritismo faz para ele. Eu poderia dizer para vocês, você sabe para que serve para mim o Espiritismo? Para me tirar do conforto, para me tirar daquela zona de conforto, né? Porque todas as vezes que você está numa situação muito confortável, você fica ali naquela coisinha, naquela mesmice, né? E aí o Espiritismo vem, dá uma sacudida e fala assim, olha, não é só isso não, tem mais, né? Então, olha quantas coisas a vida te oferece para que você fale. Aliás, eu também pensava, confesso para vocês, que uma pessoa muito evoluída era aquela pessoa espiritualizada, né? Eu pensava assim, olha, eu via aquelas pessoas que estão ali só rezando e olha, muita paz, meu irmão. Eu achava que essas eram as pessoas evoluídas. Mas eu descobri mais recentemente, inclusive tem sido uma das falas de Adenauer Novaes, que ele diz o seguinte, que evolução é a aquisição de habilidades. Então, quanto mais habilidades você adquire para a sua vida, mais evoluído você é. E a espiritualidade é uma dessas dimensões. Tem uma infinidade de outras dimensões, né? O que adianta, por exemplo, e claro que isso que eu vou falar aqui, eu estou vendo aqui, olhando aqui a turma toda e eu estou vendo que não é nada disso, mas o que adianta aquela pessoa que quando passa da porta ali do portão amarelo para dentro, aí faz assim, ó, plim, acende aquela auréolazinha de santo, né? E aí é meu irmão, minha irmã, e beijinho, e abraço, e aquela coisa toda maravilhosa, e aí quando o cara, aí aqui dentro tá assim, né? Aí quando ele passa de novo do pé para fora da fundação aqui do Lar Harmonia, e aí o cara, já vem o outro estacionado, parou o carro aqui, não sei o que, pronto, já acabou aquela doçura toda, já acabou aquela amizade toda, então a gente só é fraterno e amigo, né, dentro da igreja, do templo, da casa espírita, né, de qualquer lugar, e lá fora, como é que a gente é, né? Tem um momento que eu gosto de trazer aqui também, quando eu estava, né? Aliás, vou dizer para vocês, olha, não existe diferenças, né, entre estar aqui ou estar aí, porque até um dia desse eu estava sentado aí nessa cadeira também, como aluno, né? Estou do lado de cá agora devolvendo um pouquinho daquilo que eu ganhei. Mas, quando eu estava no ciclo 6, teve uma dinâmica que aconteceu lá, que hoje mudou, mas teve uma dinâmica que aconteceu que eu marquei e trouxe para a minha vida. As pessoas perguntavam, a coordenadora perguntou assim, olha, quero que vocês falem sobre Jesus em uma palavra. Uma palavra. Aí imagina, né? 90% da turma falou amor. Perfeito, é isso aí.
Então, 90%. Teve lá uns 3 ou 4 que falaram paz. Teve lá mais uns 2 que falou harmonia, né? Teve apenas um, que falou coerência. Aí eu fiquei curioso, né? Eu não falei, puxa, peraí, coerência, que será, né? Que ele estava falando sobre isso. E aí, dentro da dinâmica, quando ele foi explicar o porquê da palavra dele, ele associou Jesus à coerência, foi porque ele disse que Jesus era a pessoa que o que ele pensava era o que ele falava. E o que ele falava era o que ele fazia. Então, isso é coerência, né? Então, o quanto ainda estamos incoerentes nesse sentido? Nem tudo. A gente tem um ditado popular que diz assim, ó, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu ainda sou incoerente nesse aspecto, né? Então, para mim, né, uma dessas funções do Espiritismo é trazer essa coerência, trazer você para fora da caixinha, da zona de conforto, né? Que às vezes a gente fica lá muito paradão e é preciso que a gente avance. Bom, para alguém aqui, já que eu fiz isso, alguém quer falar sobre para que serve o Espiritismo para vocês? Você fez assim, hein? Ó, fez assim. Não? Então pronto, aqui ó, Juliana aqui. A Alessandra, que hoje não fez o treino dela matinal, vai caminhar hoje 2 quilômetros dentro da sala, levando o microfone. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Juliana. Bem-vinda, Juliana. Eu fiquei pensando muito, enquanto você falava, sobre a doutrina espírita em minha vida, né? Fiquei pensando também sobre o que era o espiritismo para mim, né? Tentei fazer aquele exercício de ir para a raiz da palavra, né? E a partir disso eu também comecei a refletir sobre o espiritismo na minha vida. A primeira coisa que me veio foi farol, né? Farol, solo que dá firmeza para caminhar, né? O espiritismo está tão entrelaçado na minha vivência, porque foi desde da barriga da minha mãe, ela conta assim, né? Quando eu ia para o centro, já me levava na barriga dela para tomar um passe. Então eu cresci ouvindo essa história e não consigo me ver desvencilhada dessa visão, dessa doutrina que é codificada pelos espíritos, né? Que é uma doutrina cristã codificada pelos espíritos. Foi isso que me veio enquanto você estava falando e que me ajuda a ter clareza no mundo, né? Me ajuda a buscar essa coerência que você fala, né? Que é tão importante para a gente se colocar no mundo como sujeito, como humano, como ser que se relaciona e que precisa desenvolver as habilidades, né? Ou perceber as limitações para poder avançar, né? E a doutrina espírita tem sido esse farol para mim, para minha família. Eu vejo que sem essa clareza que vem da articulação entre filosofia, ciência e religião, eu estaria muito perdida, né? Ainda estou, e por isso que eu vim buscar a Uli, porque estudar é para a vida toda, sempre, né? E é isso, eu vejo como um guia que ilumina a minha existência, né? Que bom, então serve para você, né? Como esse ali, eu tenho mais uma fala ali. Tem que terminar o meio-dia, não esquece. Tá. Não, a gente combina até meio-dia o horário, mas se a gente for até 3 horas da tarde, não tem problema não, né? Eu sou tímido, mas eu vou falar. Tá vendo? Abaixo a timidez, vamos fazer essa campanha aí. O espiritismo para mim é um remédio, sabe? Eu acho que não conseguiria mais viver sem o espiritismo. Tô meio rouco, viu? Tranquilo. É um remédio para dormir, para acordar, para conviver, sabe? Você falou bem na capacidade de entender e praticar, né? Uhum. E todo dia é um desafio, né? Você encontra pessoas, tem que saber lidar com aquelas pessoas, né? Eu convivo com muitas pessoas e é um exercício todo dia, né? Na família, no trabalho, todo o tempo, né? São desafios, né? E a gente acha que estudou, sabe, e na hora vem um teste.
Quando a gente sair daqui, vai ter um teste para cada um, né? É impressionante. É no elevador, é no trânsito. Então é ali que a gente vai ver o que realmente a gente incorporou na vida, né? Então é todo dia, né? Então se a gente entender, né, a proposta, colocar na vida, a gente vai viver feliz, né? Apesar de ser difícil na humanidade hoje, mas a gente consegue tirar de letra. A gente vai adoecer menos, a gente vai conseguir socorrer, a gente vai conseguir ajudar, e é impressionante, né? É um desafio e é muito bom, tá? Muito bem, desculpa. Mesmo, ele estava até tremendo, gente. Preciso contar para vocês, mas ele falou muito bem. Eu não consegui, desculpa, que o óculos está na frente ali, é? Elton. Elton. Muito bem, Elton, muito bom mesmo. Então agora o Leonardo e a gente... Bom dia. Na verdade, eu queria falar um pouquinho também sobre o meu contato com o Espiritismo, né? Ele é um contato já de muito tempo, apesar de agora eu ter me interessado mesmo em estudar mais frequentava, mas não estudava, não, né? Pelo contrário. Minha mãe, ela já lia livros, já era interessada pelo assunto há muitos anos, né? Desde a década de 80 e 90 eu já tinha esse contato, mas não tinha maturidade talvez para entender, né? E de alguns anos para cá eu comecei a desenvolver muito isso e acreditar cada vez mais, né, na relação da matéria, da energia, e perceber que o Espiritismo nada mais é do que exatamente o esclarecimento, né? Ele é a resposta, na verdade, e foi uma das principais coisas que me chamaram a atenção no discurso de Adenauer aqui na semana passada. Você está aqui por você, né? Para ter respostas, para se conhecer, para entender, e é isso que eu busco aqui, né? Eu vim para esse curso em busca disso, né? Decidi abraçar essa doutrina por conta disso, né? Para que eu possa também evoluir como pessoa, como espírito, né? Como muitas coisas que eu já acreditava, mas não me aprofundava, né? E minha intenção aqui é essa. Eu acredito que o Espiritismo é isso, né? Ele é o caminho, né? Ele é a clareza que eu acredito que falta muito ainda no universo, na verdade no nosso plano material aqui, né? E que quando você falou aqui na instante sobre o tempo de vida que tem, né? Que existe, talvez isso responda também muitas coisas, né? Apenas 166 anos é um estudo, um conhecimento muito recente, né? Eu fico imaginando como é que vai ser o universo ou o nosso planeta daqui a 200 anos, né? Depois que as pessoas já tiverem se aprofundado mais nesse conhecimento, depois que isso já tiver chegado ao alcance de muitas mais pessoas, né? Porque eu penso no meu ciclo, eu conheço pouquíssimas pessoas que de fato estão buscando esse tipo de descoberta, né? E que despertam de uma forma mais jovem, tudo, e que querem esse conhecimento, né? Então eu espero que a gente consiga pulverizar esse conhecimento aí para que muitas pessoas despertem, né, com base no Espiritismo aí. Muito bem, Leonardo. Bom, acho que na aula 6, Leonardo, a gente traz uma estatística. O público espírita mundial representa, me parece, que 6 ou 7% da população. 6 ou 7%. Olha o quanto, né, de pessoas não vivenciam isso que a gente está vivenciando e que poderiam, né? Mas tudo bem, isso é tema da aula 6, não vamos falar sobre isso hoje não. Mas então, vejam que para cada um de nós, né, o Espiritismo traz essa funcionalidade, né? A gente tem uma impressão, então, que seja um farol, que seja um motivo de desafios diários, né? De transformações. Então, ele tem essa funcionalidade. Mas a gente não pode desprezar que o Espiritismo ele vai tratar de uma singularidade em especial, fundamental, muito importante. E aí me faz pensar o seguinte: quem aqui tem medo de espírito? Alguém tem medo de espírito? Vou falar baixinho agora, que é para ninguém ficar com medo de dizer que tem. Tem medo de espírito? A única corajosa que falou, eu não consigo ler o seu crachá agora. Fernanda. Com medo, né? Pois é. Alguém aqui tem medo de espírito, gente? Olha só, é porque tem gente que tem medo de dizer que tem medo. Aí não fala, entendeu? Não, fiquem tranquilos, não fiquem com medo de dizer que tem medo de espírito. Sabe por quê? A minha avó, acabei de falar dela, né, 97 anos, ela sempre dizia o seguinte: a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, quando conhecermos, a gente vai deixar de ter medo, não tem mais necessidade, né? Então, esse também é um dos nossos propósitos, né? Conhecer os espíritos. Agora, Fernanda, você nunca viu o espírito, não?
Teve? E como foi? Quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, a minha mãe trabalhava viajando. O povo do YouTube não vai escutar. Ela disse que quando tinha 4 ou 5 anos, a mãe trabalhava viajando. E aí ficava eu e minha babá em casa. Uhum. E aí eu sou Fernanda por causa do meu avô Fernando e ele morreu antes de eu nascer. E aí eu estava passando da sala para a cozinha, aí eu olhei para o lado assim no corredor, tava ele parado. E aí ele falou que eu estava esperando a minha mãe retornar porque para eu não me sentir sozinha, para eu não ficar sozinha. E aí minha babá ficou desesperada na hora, né? Tava com mais medo do que eu. E aí a gente ligou para minha avó. E aí quando a gente ligou para minha avó, no falecimento do meu avô, ela tirou tudo do meu avô de casa. Então eu nunca o vi, né? Nunca tive uma foto nem nada. E aí eu descrevi o meu avô, detalhes assim, mínimos detalhes. Que legal. E só foi essa experiência, né? Só. Depois agora, eu continuei correndo assim. Então eu vou te dizer que está faltando assim, uma coisa na sua casa. Vou te dizer que está faltando. Sabe por quê? Eu vejo o espírito todo dia. Vocês acreditam nisso? Todo dia eu vejo o espírito. Não tem espelho na casa dela. Eu ia falar, não tem espelho na sua casa. Está faltando. Ela tirou a sequência da fala. Mas eu vejo o espírito todo dia. Porque quando eu acordo, que eu entro no banheiro, a primeira coisa que eu faço, vou no banheiro, eu dou de cara com o espírito. Né? Então a gente vê espírito todo dia. Agora, o fato é que a gente fica meio preocupado com essa questão do espírito ser desencarnado, que é o que a Fernanda está trazendo, né? E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença do espírito encarnado e do espírito desencarnado? Qual é? Hã? Só o corpo, a densidade do corpo. Porque pessoas são espíritos e espíritos são pessoas. Então, espíritos encarnados ou desencarnados só tem a diferença da densidade do corpo que utiliza. E até podiam dizer, né, alguma pessoa podia dizer assim, não, espírito desencarnado não tem corpo. Alto lá, lê do engano. Tem corpo sim, só é de uma outra matéria. A gente vai, ao longo aí dos nossos encontros, a gente vai estudar sobre isso também. Mas só tem isso de diferente. Então, seremos, quando todos nós, e olha que tem uma coisa que eu não sei se eu vou dar uma notícia para vocês, todo mundo aqui vai morrer, sabiam? Olha, não tem jeito, todo mundo vai morrer, tá? Todo mundo vai desencarnar, o corpo morre, né? O espírito desencarna. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Seremos o que somos, porque essa transição chamada morte não muda o que somos. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que fazer isso aqui e agora. E é isso que a gente vai trabalhar. Bom, mas eu estou dizendo tudo isso, sabe por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. Então, se alguém tem medo, trate também, a partir de hoje, de não ter mais, porque agora você já sabe, né? A gente talvez, hoje mesmo, eu espero que até o final desse curso, a gente já não fale mais os espíritos, porque é assim que a gente se coloca, né? Então, são os espíritos e eu estou fora do pacote, né? Então, a partir, né, desse contato, desse conhecimento, que a gente fale os espíritos, né? E entre dentro desse pacote também, né? E se inclua como espíritos, que é o que somos. Então, portanto, o Espiritismo, e estou agora... Já falei um monte aqui. Então, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem, da natureza dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre a origem e sobre a relação. Sabe por quê? Porque não adianta a gente pensar que é a mesma coisa, né, que a diferença é apenas a densidade do corpo, né? Um tem um corpo físico, o outro tem um corpo espiritual, e como eles se relacionam, né? De que forma nós nos relacionamos. Então, a gente vai ver que essa relação existe, ela é muito presente e até resposta lá do Livro dos Espíritos, não vamos entrar nisso agora, mas isso ocorre muito mais do que a gente supõe, né? Muito mais intensamente do que a gente imagina. Bom,
Dito isso, até aqui tudo bem, gente? Tá tranquilo? Ali uma pergunta, cadê o microfone? Também não desafiando a minha visão, não dá Everton, é isso? Ah, tá vendo? Eu tô bom mesmo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Everton. É o seguinte, dentro desse conceito, eu gostaria de entender melhor quando fala ali a respeito de natureza do espírito, né? Você fala da origem, da natureza e das relações, né, desse mundo. Poderia explanar um pouco mais sobre a natureza do espírito? Podemos sim. Obrigado. Então, quando a gente fala da natureza, a gente está mais ou menos se referindo à sua origem. Nós teremos uma aula 3, né, que vai falar sobre espírito, que ela vai tratar, vai se aprofundar muito mais sobre essa natureza, né, que te chamou a atenção agora. Mas, assim, muito superficialmente, a gente vai voltar, né, ao momento em que Deus, então, criou no universo 2 elementos. Criou o princípio espiritual e o princípio material. Bom, o princípio espiritual precisa se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. Então, o princípio espiritual, se apropriando da natureza material, se desenvolve, passa por alguns reinos, até que ele se torne espírito. Então, Deus não cria o espírito como nós somos aqui e como estamos. Deus cria o princípio espiritual e ele se desenvolve até se tornar espírito. Bom, então a natureza do espírito se reporta a essa origem, de que forma ele foi criado. Bom, aí nesse momento cabe uma questão, que eu tenho certeza que vocês sabem, mas não custa relembrar, né? Que é a diferença entre imortal e eterno. Porque eu falei para vocês ainda agora que o propósito da ULI, dos propósitos da ULI, é fazer com que você se perceba espírito imortal. A mim soa como uma redundância, porque quando você fala espírito imortal, para mim já está embutido ali na palavra espírito a imortalidade. Só que há uma diferença entre ser imortal e ser eterno. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, Deus é eterno. Ele não tem início e não tem fim. O espírito tem um início, foi criado por Deus, portanto a sua origem está em Deus. A sua natureza é divina e não tem fim, né? O espírito tem um início, mas ele não tem fim, por isso é imortal. Então é preciso que a gente quase que de uma forma redundante fale espírito imortal, para que a gente assimile isso. Bom, quanto à natureza, está mais ou menos? Porque a gente vai aprofundar mais disso na terceira aula em diante, a gente já vai estar se aprofundando bastante nisso. Bom, então, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. E como filosofia, pelos princípios que se apresentam os seus fundamentos, analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando séculos as civilizações. Bom, antes do final desse encontro, a gente ainda vai falar mais sobre esses 3 pilares, né, dos quais estão pautados o Espiritismo, que é a filosofia, a ciência e a religião. Porque a gente poderia dizer que o Espiritismo em si não é uma ciência, mas ele se apropria de uma ciência para as suas comprovações, né? Para que a gente possa exercitar aquilo que Kardec chamou de fé raciocinada, né? É preciso que eu contextualize isso, e a filosofia vai me ajudar nessa indagação. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui. Aí, de uma forma bastante resumida, Adenauer vai dizer o seguinte, que em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que aconteceu numa época, né, de grandes transformações sociais, filosóficas, políticas, né? Desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências, porque nessa época, a gente vai falar sobre isso, né, estava surgindo um movimento que era o positivismo, né, que deu origem às ciências.
em meio a novos estudos da mente, a própria psicologia surgia nessa época, né? Se desvinculando da filosofia. Então, em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que nessa época não tinha esse nome, né? O espiritismo foi um nome cunhado por Kardec, que estudava antes da publicação do livro. Então, olha, já vou dar a dica, questão da prova, ó, vamos guardar essa data, 18 de abril de 1857 é a data... mas é melhor perguntar mesmo, pergunta, porque se não estudar, vão... Mentira, gente, não tem prova não, é brincadeira, viu? É só para... Pois não. Então não tem prova não, é brincadeira, viu, gente? Mas eu vou falar várias vezes que é para vocês estudarem assim mesmo, depois vão ver que não tem prova, mas é só para estudar, tá bom? Aliás, então deixa eu fazer isso, ó, quando a Alessandra falou sobre a presença, o que dá a aprovação é a presença. Então, se chegar, não passar ali pelo foyer, marcar a presença, pegar o crachá, depois lá na contagem, porque isso é um sistema que faz isso, na hora que contar lá, se tiver menos do que 75% de frequência, não vai para o ciclo 2, vai fazer o ciclo 1 de novo, o que será um prazer para a gente, né? Tê-los de volta aqui. Mas a progressão, né, a evolução é constante, então tem que frequentar, ter 75% das aulas para poder ir para o ciclo 2. Pois não. Tânia, deixa... Meu nome é Tânia. Caso você precise faltar, tem como repor? No final a gente vai explicar tudo isso para vocês, tá bom? No final a gente vai esclarecer todas as dúvidas. Essas dicas aí a gente discute no final, mas pode. Bom, então, Adenauer nos alerta, né, sobre essa data. Antes disso, tinha espiritismo? Antes disso, tinha espiritismo? Tinha? Hã? Muito bem. Espiritismo não tinha. O marco do início do espiritismo foi 18 de abril de 1857, com a publicação de um livro. Agora, antes disso, já existia reencarnação? Já existia mediunidade? Né? Já existia espírito? Sim, né? Então, tudo isso já existia, não é propriedade do espiritismo. Então, o espiritismo não foi que criou a ideia da reencarnação. Aliás, existem filosofias religiosas reencarnacionistas milenares, né, que estudam sobre os corpos do espírito, que estudam sobre as reencarnações há muito tempo, né? O espiritismo é esse jovem que eu falei, de 166 anos, e que compilou, que organizou informações, né, e passou a estudar fenômenos que já existiam. Então, o espiritismo não é o detentor dessa patente. Tudo isso já existia. Mas com o nome espiritismo, só a partir de 18 de abril de 1857. Está vendo? Eu fui falar que não tinha prova, o pessoal relaxou. Tem que deixar pensar que tem prova, porque aí eles vão gravar isso, né? Bom, o que acontecia, né, nesse período, né? Quando, então, para que em 18 de abril de 1857 isso pudesse se tornar um fato real, né, uma realidade, olha o que acontecia antes. Lá desde o século XVI, você sabe o que acontecia? O poder era das religiões, e era o clero que ditava tudo, as verdades eram ditas por eles, né? Dizia, olha, é dessa forma, e o povo não tinha voz, né? Tinha que simplesmente aceitar absolutamente aquilo que era dado. Bom, aí lá nos meados do século XVII, né, caminhando ali para o século XVIII, três nomes, né, um principal ali, John Locke, mas Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, começaram a trazer uma ideia que foi chamada de iluministas, né? O iluminismo veio com a ideia de iluminar as trevas, olha só, porque vivíamos nas trevas trazidas por esse poder absoluto, né? Unidirecional das religiões. Então essas ideias vinham iluminar as mentes das pessoas que passavam a ter direitos, né? Melhores. E aí essas ideias, né, trouxeram que naquela época, esse então foi o chamado século das luzes, né, o século da filosofia. Então o uso da razão
sobre o da fé, né, para entender e solucionar os problemas da sociedade, o conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política, economia e na escolha da religião. Então, essa ideia, esse movimento iluminista veio trazer todo esse pensamento que, de certa forma, era na contramão da religião, do que estava acontecendo naquele momento, né? A ideia iluminista veio quase que golpear a ideia puramente religiosa. Bom, aí, mais um pouquinho à frente, aí basicamente, né, com Karl Marx, mas Engels também, eles saem e vão lá para a França, para Paris, né, no meio aquele movimento das ideias iluministas já fervescendo, e aí ele traz a ideia de publicar a ideia dele do Manifesto Comunista, né? E ele vai para Paris, tenta publicar, não conseguiu, foi expulso, aí ele vai para a Bélgica, lá ele consegue publicar. Bom, no seu texto, uma das coisas que ele dizia lá era o seguinte: a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião entorpecia as pessoas, né? Fazia com que elas ficassem com aquela fé, então, chamada cega, né? Entorpecidas por aquilo. Então, mais uma vez, um segundo movimento, quase mais de 500 anos, outra golpe sobre a religião. Bom, mais um pouco à frente, começa através, né, desse Augusto Comte, começa a vir o pensamento positivista. Então, ele vai dizer que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, né? Que não adiantava aquilo dizer assim, olha, isso porque Deus disse que porque o santo disse que o Papa disse que então não é essa mais a verdade absoluta. Então, que a comprovação devia ser feita através de métodos científicos válidos, né? Então, ele desconsidera conhecimentos ligados às crenças e superstições. Aí, nesse momento, começa, então, de verdade, o declínio da religião e dos seus conhecimentos. Bom, mais uma vez, né, um outro golpe ali sobre a religião. E as ciências nascem a partir daquele movimento. Bom, em seguida, aí já século XIX, então vem Darwin com mais uma outra questão fundamental, porque Darwin vai dizer que aquele mito da criação, né, que o criacionismo nos trouxe, que dizia o seguinte, que Deus manipulou o barro e, num sopro, criou Adão. E ele pega da costela de Adão, ele tira, né, a costela e cria a sua companheira Eva. Então, esse mito nos traz que a criação do ser que somos vem a partir do divino. Então, foi Deus que criou, né, essa humanidade dessa forma, né? Aí Darwin vem dizer, opa, não é isso não, há uma evolução natural, né? E as espécies evoluem, vão transmitindo o seu DNA e fazendo com que cada vez mais os corpos possam ser melhor utilizados entre as espécies. Então ele vai dizer que há uma seleção natural e que os organismos mais adaptados são selecionados para o meio. Então, as espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, mas elas evoluem e durante a evolução transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Aí ele dizia o seguinte, que o ser humano não tem origem divina, viemos dos primatas, somos resultado da seleção natural. Bom, aí eu diria o seguinte, que ele estava se referindo ali apenas aos corpos, né? Porque quando ele diz não vem do divino, ele está se referindo ali que essa formação, essa evolução, ela era dada de acordo com o que ele disse, por uma seleção natural. Mas não está contemplado ali, vamos dizer assim, o espírito, né? Então, o espírito a gente podia dizer que tem essa origem divina, né? Criado por Deus. Bom, mas tudo isso acontecia naquela época. E aí, em pleno século XIX, então as pessoas agora entenderam que não era mais, não foram exatamente daquela forma criadas por Deus, que tinham poder de fala e que a fé raciocinada, quer dizer, que o uso do raciocínio, o crivo da racionalidade era possível. Então, em meio a tudo isso,
começa a surgir um outro movimento. E que aí Adenauer vai dizer o seguinte, olha, o século XIX, né, e todos esses movimentos passados contribuíram para a formação de um alicerce teórico da implantação da doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Porque quando a gente até falava disso, né, de espírito, não sei o que, isso era coisa do além, né, era algo sobrenatural. A gente vai ver que nada disso é sobrenatural, e sim natural. E em meio a isso tudo, então, surge no mundo uma invasão organizada. E aí tem um autor, que é Arthur Conan Doyle, né, que ele vai, nesse livro, A História do Espiritismo, ele vai dizer que houve uma manifestação que ele chamou... Oi, desculpa, passei demais aqui. Houve uma manifestação de espíritos, né, que ele chamou dessa invasão organizada de espíritos, né, e que formaram isso. Isso porque no mundo aconteciam fenômenos e que se relacionavam na sua origem, mas eles eram absolutamente não ligados uns aos outros. E aí, 1848, nos Estados Unidos, lá num lugarejo chamado Hydesville, né, no condado de Nova York, uma família chamada Fox começou a observar, as suas filhas, a Catherine e Margaret, começou a observar um fenômeno que eram pancadas, ruídos, né, que aconteciam numa parede. E aqueles ruídos, as meninas danadinhas lá, observaram que tinha um padrão interessante. Era um padrão, de certa forma, inteligente. E as meninas começaram a repetir aquilo. Batiam, a parede batia 2 pancadas, elas 2 palmas. Aí a parede 3 pancadas, 3 palmas. Aí 4 pancadas, 4 palmas. Viram que havia um padrão ali. Resolveram sugerir para a parede e dizer, olha, vamos criar um código, né? Então, olha, eu vou fazer uma pergunta, se for sim, 1 pancada. Se for não, 2 pancadas. E elas faziam perguntas e a parede respondia. Aí, puxa, mas que coisa, né? A parede inteligente, ela dá respostas. E as perguntas foram aumentando de teor e de complexidade, e respondeu coisas até assim, por exemplo, quantas irmãs nós temos, quantos filhos a minha mãe teve, e a parede deu lá uma resposta, ela, errou. Aí foram falar com a mãe, né? A mãe, não, tá certo, é porque teve uma gravidez aqui que a criança foi natimorto. Então, a parede respondeu certinho. Bom, evoluindo lá nessa relação com as pancadas, elas conseguiram chegar a uma resposta. A parede contou para elas que era uma pessoa chamada Charles Rosner. E esse Charles Rosner era um vendedor ambulante, um mascate, e que numa época passada, ele, ali naquela região, né, ele foi assaltado, né, certamente para pegar lá as mercadorias, o que ele vendia, e assassinado em seguida. E que ele havia sido sepultado por ali, no porão, em algum lugar e tal. E as meninas contaram isso lá para os pais e tal, mas era uma família religiosa e protestante. Aí o pessoal, olha, melhor abafar o caso, não vamos avançar com isso não, deixa isso para lá, porque, né, vai achar que vocês estão aí variando na cabeça, é melhor a gente não mexer nisso não. Aí ficou para lá. Ainda assim, falaram, olha, vamos escavar aqui, vamos procurar. Falou que está enterrado por aqui, vamos procurar, né? Aí procurou ali, cavou aqui, ali, nada, não encontraram. Bom, ficou para lá essa história e tal. Só que anos mais tarde, ia passar uma estrada ali. Então, como ia passar a estrada, aquela casa ia ter que ser demolida. E aí, quando demoliram a casa, encontraram numa parede, uma parede dupla, uma ossada. Então, foram fazer, naquela época não era DNA, né, era arcada dentária, fizeram lá as análises da arcada e foi comprovado que aquela ossada, aqueles restos mortais, eram de uma pessoa chamada Charles Rosner, e que era um vendedor ambulante e que desapareceu, que o último registro dele era de desaparecido.
Então, se comprovou que as respostas inteligentes que vinham da parede, na verdade, havia algo inteligente por trás daquilo, que era o espírito. Bom, a gente está falando... o texto aqui agora só vai ratificar o que nós falamos, né? Então, as pancadas nas paredes pertenciam a uma inteligência que desejava se comunicar. As irmãs Catherine, Margaret, de 14 anos, foram dormir no quarto dos pais e tal. A menina fazia perguntas, a parede respondia com um golpe para sim, 2 golpes para dizer não. As pancadas revelaram ser do espírito Charles Rosner, que foi assassinado, sepultado no porão por antigos moradores. Bom, só ratificando o que a gente já tinha falado, né? Bom, só que nós estávamos em 1848, quando esses fenômenos estavam ocorrendo na América, nos Estados Unidos. E aí, 1850, quer dizer, 2 anos depois, na Europa, então agora estamos em outro lugar, o que começou a acontecer? As pessoas se reuniam numa sala e em torno de uma mesa e marcavam no chão um alfabeto, né, as letras do alfabeto, numa ponta a palavra sim, na outra ponta a palavra não, os números de 0 a 9, e elas se reuniam ali em torno daquela mesa e a plateia, o público, fazia perguntas. Essas perguntas eram respondidas pela mesa. A mesa ia saltitando ali entre as letras e iam formando, e ficava uma pessoa ali anotando, né, as letras e formando palavras e frases. E dessa forma as respostas eram chegadas até o público. E faziam perguntas, e aquela brincadeira, né, porque era mais uma brincadeira de salão, foi tomando um vulto imenso, e os salões de Paris estavam todos invadidos por aquilo, e indo já para outros lugares e tal, e começou a chamar a atenção de pessoas, né, de cientistas. Puxa, que história é essa, né? Vamos olhar. E aí, num belo dia, uma pessoa, um professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, aliás, eu nunca sei se o sobrenome dele é Rivail ou Rivail, eu já vi das duas formas. Eu vou ficar falando Rivail, se a pronúncia estiver errada, me perdoem, eu não sei francês. Mas o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado a olhar o que acontecia lá nesses salões, né? E quando ele chegou lá, ele viu aquilo, né? Uma mesa saracoteando para lá e para cá, e marcando ali as letrinhas e formando palavras. Ele falou: olha, há que haver algo inteligente por trás disso, porque mesa não tem nervos para pensar. Então, há que haver algo. Ele achou até no primeiro momento que tivesse um truque ali, né? Alguma coisa por trás daquilo, né? Porque mesa não podia responder. E aí, naquele primeiro momento, ele não se interessou muito, e ele foi embora e tal, e passou. Mas essa brincadeira, né, que eles passaram a chamar de mesa girante, começou a acontecer e com muita frequência, e cada vez mais em outros lugares e tal, e avançando. E aí ele resolveu dar uma segunda chance para isso. Só que ele falou: bom, então agora eu vou me preparar melhor. E aí ele resolveu escolher algumas perguntas e fazer o seguinte: ele chegou e entregou para um grupo uma quantidade de perguntas, e as mesmas perguntas ele entregou para um outro grupo. E aí resolveu testar, né? Vamos ver agora como serão essas respostas. E aí o que ele observou? Que a maior parte teve 100% de concordância. Quer dizer, as respostas eram idênticas. O que um grupo respondeu, o outro grupo respondeu também. Quando havia uma pequena divergência, ele olha, então essa aqui não serve. Bom, feito isso, ele falou: bom, agora então acho que eu vou me debruçar a fazer uma pesquisa mais avançada a respeito disso. E começou a distribuir para outros grupos, em outras regiões, em outras áreas, e criou esse método, né, de verificação. Então, todas as respostas que vinham exatamente iguais, ele aproveitava. Bom, então essa resposta aqui é válida, essa pergunta está feita, essa aqui também. O que tinha alguma divergência ele ia refugando, e foi fazendo assim, até que ele chegou a uma quantidade de perguntas e respostas, que ele falou: olha, isso aqui, vou publicar um livro. Mas peraí, o livro não é meu, né? Porque esse livro é um livro dos espíritos, porque foram eles que responderam. Então, portanto, o nome do livro será
o livro dos Espíritos. Então, dessa forma, o professor Hipólite Lyon Denizar Rivaio compilou tantas perguntas e respostas para a publicação de um livro. Bom, aí vem uma outra questão. Ele era um professor, e nós veremos aí a respeito dele, já muito conhecido, conceituado, era um cara que tinha muitas publicações, inclusive, na área de aritmética, de língua francesa. Então, ele falou, olha, não sei, né, publicar um livro desse com o meu nome. Aí, sugerido, né, porque havia uma pleiade de espíritos que estavam ajudando e respondendo perguntas, e eram chefiados por um espírito que se identificava como o Espírito da Verdade. E eles sugeriram, então, através do Espírito da Verdade, ao professor Hipólite Lyon Denizar Rivaio que usasse um codinome, e sugeriram para ele que usasse o nome Allan Kardec, porque numa encarnação anterior de Hipólite Lyon Denizar Rivaio, ele havia sido um sacerdote druida, e lá, nessa época, ele tinha o nome de Allan Kardec, e foi uma encarnação muito importante para ele, né, onde ele exerceu esse sacerdócio. Então, ele resolveu adotar isso como um codinome, e aí, em 18 de abril de 1857, essa pergunta da prova já está tranquilo, todo mundo vai acertar, né? Ele resolve, então, publicar o Livro dos Espíritos. Então, fica claro para a gente por que o nome do livro, né? O Livro dos Espíritos, e, então, o codinome Allan Kardec. O professor Hipólite Lyon Denizar Rivaio, então, se codinomiza a partir daí Allan Kardec. Por isso, em toda a nossa bibliografia básica, né, chamamos que existem 5 livros básicos, portanto, o Pentateuco Kardeciano são os livros do professor Hipólite Lyon, codinomizado Allan Kardec. Bom, falei um monte, ninguém perguntou nada, estava só contando uma história, né? Então agora vamos só olhar ali, né? Os slides vão só ratificar o que já foi dito, mas sintam-se à vontade para perguntar, para colaborar, para ajudar nessa construção. Então, nos salões de Paris surgiu o fenômeno das mesas girantes. Tratava-se de uma pequena mesa, geralmente com base de 3 pernas, onde sentavam-se as pessoas com as mãos sobre a mesa, que então girava respondendo perguntas através de um código alfabético semelhante ao das irmãs Fox, né? As letrinhas e pequenas palavras. Bom, isso foi muito importante naquela época, né? A ter acontecido isso chamou a atenção de cientistas, de pessoas que puderam dar veracidade, porque sabe por quê? As perguntas, sabe como eram? Eram frívolas, eram aquelas perguntinhas assim, que eu não me lembro de ter testado lá, não é difícil, né, ter uma reencarnação lá naquela época, mas não me lembro, mas eu perguntaria, sabe o quê? O que eu vou fazer nesse final de semana? Qual vai ser a festinha, né? Olha só que natureza extremamente frívola da pergunta, né? Sem nenhum propósito, né? Então, mas aquilo chamou a qualidade, vamos dizer assim, das respostas, né? Chamou a atenção de pesquisadores, de pessoas que podiam dar um teor mais importante, até científico naquilo. Então, foi muito importante porque chamou a atenção devido à sua repercussão, porque chamou a atenção de pesquisadores, né, dando ênfase ao fenômeno, contribuíram para o trabalho da codificação de Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelos interesses do estudo do magnetismo, e como Arthur Conan Doyle nos falou lá naquele livro, né, houve uma invasão organizada de espíritos, né? Então, espíritos encarnados e desencarnados que contribuíram para que isso pudesse acontecer. Bom, vamos conhecer um pouco agora, então, né, do nosso Allan Kardec. O professor Hipólite Lyon Denizar Rivaio, pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, em Paris, estudou em Yverdon, na Suíça, na escola modelo, uma escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi. Daí ele tirou aquele método, né, pestalozziano de comparação das perguntas, das respostas e refugando as que tinham alguma divergência e aproveitando aquelas que estavam 100% iguais. Aí tornou-se mestre
em letras e ciências, conhecia algumas línguas, o italiano, o alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático da Aritmética e Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia, Filosofia. Ele era o cara. Então a gente vai ficar lendo o currículo dele aí e só vai chegar a essa conclusão. Era o cara. Então, quer dizer, a missão foi delegada a alguém que tinha toda a competência, todo o cabedal de conhecimento para que pudesse fazer isso. Então, a missão, né, os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos do seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação, prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita, missão revelada a ele pelo espírito chamado Verdade em 30 de abril de 1856. A nova doutrina viria para dar luz aos homens, esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. E nem por todo esse preparo ele não titubeou na sua jornada. No meio da missão, ele algumas vezes pensou, puxa, será que eu sou capaz mesmo? E aí, será que eu avanço? Mas todo grande homem tem sempre uma grande mulher ao seu lado, né? E agora eu mereço hoje, né, um beijinho, porque eu estou puxando o saco aqui em público. Então, Amélie Gabrielle, francês é um negócio difícil, né? A coitada, ela deve estar se revirando lá no túmulo, devo pronunciar o nome dele dessa forma. Mas a esposa dele esteve ali o tempo todo, não, a missão é tua, vai que é tua, Tafarel, olha aqui, que coisa, que mistura, né? Então, olha, é você que vai fazer isso e pronto, e ele realmente trouxe, e é por isso que a gente está aqui hoje contando essa história, e é por isso que hoje a gente está aqui declinado a estudar uma doutrina que ele compilou, né? Que ele reuniu todos os conhecimentos que, como falamos, já existiam. Bom, mas ele adota então um método intuitivo, racionalista, pestalozziano, né? Por ele ter sido discípulo de Pestalozzi. Então, perguntas são feitas aos espíritos superiores através de diferentes médios, que não se conheciam, importante isso, né? Sobre as mesmas questões. Quando coincidiam, considerava digna, quando não, ele refugava. E usou o mesmo trajeto de pesquisa científica, utilizava, comparava, analisava sistematicamente, então concluía. O Espiritismo é uma ciência de observação e não de imaginação, né? Então as questões foram observadas serem daquela forma e não foi algo ditado ou criado a partir de uma mente apenas. Em 18 de abril, volta aqui, slide. Em 18 de abril de 1857, publica o Livro dos Espíritos sob o pseudônimo de Allan Kardec, sugerido pelos espíritos seu nome em uma de suas encarnações quando foi um sacerdote druida. Bom, até aí, como eu falei, foi só ratificando toda a história, tudo aquilo que a gente já falou. Bom, a partir daí, Allan Kardec produz uma quantidade de livros e que são os livros hoje fundamentais de todo o nosso estudo. Afinal, a ULI, a Universidade Livre do Espírito, ela vai se pautar nesses livros. É claro que também nós vamos trazer algumas ampliações, a gente vai trazer algumas complementações, porque depois disso tiveram muitos outros autores que escreveram sobre o Espiritismo e que trazem complementos importantes, fundamentais. Mas ninguém pode deixar de visitar. Se a gente hoje está falando que vai começar a estudar Espiritismo, então ninguém pode deixar de conhecer as obras básicas. E falando um pouco sobre cada um dos livros, o primeiro deles, que foi publicado quando, gente? Olha, podem errar qualquer outra questão, mas essa questão todo mundo já sabe. Então, em 18 de abril de 1857, em Paris, a publicação do Livro dos Espíritos, que é uma síntese do conhecimento espírita. Trata sobre a imortalidade da alma, sobre a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o futuro da humanidade. Então, essa é uma síntese do que trata o livro. E eu diria para vocês, olha, a partir de hoje, quem não leu o Livro dos Espíritos,
o faça, porque será necessário. Na próxima aula, a gente vai começar a ter já a experiência da pergunta número 1. Quem sabe qual é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus, né? Olha a importância disso. Que é Deus, não é quem. Que é Deus. E a resposta é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qualquer outra coisa que a gente fale a respeito disso procede de nós, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, então é preciso que a gente tenha esse contato com o Livro dos Espíritos. Mas não menos importante, absolutamente, ele logo em seguida, 4 anos mais ou menos, 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, porque nessa relação, nós nos relacionamos, nós nos comunicamos com os espíritos. E então, o Livro dos Médiuns é quase um manual para o médium, ele vai falar ali sobre todos os mecanismos e modalidades da mediunidade. Então é um guia dos médiuns que contém o ensino dos espíritos, que trata sobre os vários gêneros da manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, dificuldades e tropeços na prática do espiritismo. A gente não vai pensar que é tudo maravilhoso, Tem pedrinhas no caminho que a gente vai encontrar também, e nessa trajetória da mediunidade há também. Eu podia perguntar para vocês nesse momento assim, tem alguém aqui que não é médium? Tem alguém que não é médium? É isso mesmo, é para ficar pensando. Todo mundo aqui é médium, Uns mais, outros menos, porque a intensidade da mediunidade, ela vai variar em todos nós, mas todo mundo aqui é médium, e a gente vai tratar e falar sobre isso mais à frente em outras aulas. Depois disso, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, que vai falar da parte moral dos ensinos dos Espíritos, São as explicações das máximas morais do Cristo, de acordo com o Espiritismo, e a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. Então, o Espiritismo se apropria da moral cristã, ela é trazida para, de certa forma, base de transformação para nós. E aí, mais um pouquinho à frente, 1865, em Paris também, ele publica O Céu e o Inferno. Então ele vai falar da justiça divina, segundo o Espiritismo, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e vida espiritual, aquela que a gente falou que a gente chama comumente de morte, mas morte é do corpo físico, o espírito não morre, O espírito desencarna. As penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios, as penas, etc. Então, ele depois, em seguida, o último então que fecha o Pentateuco, apesar do nome Gênesis, sugere o primeiro, mas ele vai tratar da origem. Então, 1868, então, publica, quase que não sai, publica a Gênese, que explica os milagres, as predições de Jesus, segundo o Espiritismo. Traz uma análise à luz da ciência da época sobre a origem do universo, da Terra, a formação dos mundos, surgimento dos espíritos e etc. Ele vai, inclusive, colocar à prova, porque aquela ideia criacionista, de que Deus criou o nosso mundo em 7 dias, lembram, O primeiro dia ele fez a luz, o segundo dia o horizonte, o céu e a terra, depois a água, o mar, no 7º dia ele descansou, porque nem Deus é de ferro, então o último dia ele descansou. Então, esse livro a gente vai ter essa ideia, comparada, o que a ciência da época trazia, comparada a essa ideia do criacionismo. Bom, Allan Kardec desencarna, e aí, quando ele desencarna, muitos manuscritos, muita coisa escrita, então foi aproveitado e foi publicado, então, um livro chamado Obras Póstumas, exatamente porque foi depois do seu desencarne. E, em seguida, o livro que é o que é o Espiritismo. E não parou aí, porque o próprio Kardec dizia que essa doutrina não estava concluída e que é uma doutrina que deveria avançar de acordo com a evolução da humanidade. Ela continuaria constantemente sendo necessário o estudo, a ampliação, o desenvolvimento. Então, durante muito tempo ainda,
foram publicados as chamadas revistas espíritas. E durante muitos anos isso continuou sendo publicado. Hoje ainda é uma fonte importante de estudo. Quer dizer, de vez em quando é necessário que a gente vá revisitar lá os conteúdos das revistas espíritas, é fundamental. A base principal está entre os 5 livros que a gente chama de Pentateuco, né? Os 5 primeiros. Mas, como complementação de estudo, todos esses outros livros são importantes. E é claro que hoje, eu não sei, mas eu diria que o Espiritismo é uma das filosofias religiosas que tem um manancial literário muito grande, né? Eu não vejo em outras religiões tantas publicações, tantos livros disponíveis, né? Então, e além disso, a gente ainda tem um olhar da ciência e que aproveita outros autores, né? Não espíritas, mas científicos. Pois não. Bom dia, Tatiana. Bom dia, Tatiana. Tudo bom? Me veio aqui uma curiosidade, né? Porque assim, e aí, quando Kardec desencarna e que ele chega do outro lado e encontra os espíritos, né? Isso não se dá uma continuidade? Existem mensagens psicografadas, assinadas por Kardec? Como é que é? Desculpa, eu esqueci seu nome. Tatiana. Tatiana, você sabe por que Deus criou o inferno, né? Sabe não? Para mandar aluno que faz esse tipo de pergunta para lá. Olha que saia justa que bota agora o professor. Como é que o professor vai saber como é que foi lá? Eu acho que foi uma festa quando ele chegou e encontrou os espíritos, né? Que ele deve estar na missão lá, mas essa resposta eu não tenho para te dar agora. Não vou fazer isso. Então, desculpa, eu não sei te dizer, eu não tenho essa informação, né? Eu imagino, né, que ele, ao encontrar os espíritos lá, ele deve estar trabalhando. Não sei se já reencarnou, não temos essa informação. É fofoca espiritual, né? Não temos essa informação, se ele reencarnou de fato ou não. Mas eu imagino que ele está trabalhando ainda, que ele se integrou lá na galera e está lá trabalhando. Mas brincadeira, viu, Virginia? Eu estou falando do inferno, é brincadeira. Isso não leva isso para o coração, não, por favor. Só brincadeira mesmo. Bom, mas então, fechando aqui, só para a gente finalizar, então eu vou trazer os princípios básicos, né? Porque esses princípios a gente vai precisar se declinar a eles, né? E refletir. O primeiro deles, a existência de Deus. Então não tem espiritismo se nós não admitirmos que há uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Então, número 1, a existência de Deus. Número 2, a existência dos espíritos, porque afinal de contas, né, somos espíritos, e isso não deve ser uma dúvida, né? Não é como a gente falar os espíritos, nós não estamos fora disso, né? Então, os espíritos existem, há espíritos. Então, essa é a segunda premissa. Terceira, a evolução. Então, hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu ainda estarei melhor do que estou hoje. A evolução constante. O espírito não retroage. A evolução não dá saltos, mas ela também não retroage. A gente vai avançando, a gente vai adquirindo habilidades, e dentro dessa complexidade que chamamos de evolução, a gente vai adquirindo avanços em todas as dimensões, e assim constantemente. Então, a terceira, evolução. A quarta, a reencarnação como um mecanismo fundamental. Então, nós teremos aí 3 oportunidades, 3 dias, a aula 6, a 7 e a 8, que a gente vai falar só sobre reencarnação, sobre vários aspectos, do aspecto científico, do aspecto educacional, né? Então, a gente do planejamento, do plano reencarnatório. Então, a gente vai ter 3 encontros que falaremos sobre isso. Mas, hoje, eu diria para vocês, reencarnação não é uma crença, é um fato, né? E está dentro dessa premissa que o Espiritismo traz como base fundamental. Quinto, a mediunidade. Então, a gente já fez aquela pergunta, todo mundo aqui já sabe que é médium. Eu sou do Rio, né? Eu comecei a estudar Espiritismo no Rio, depois a gente mudou para cá, e aí continuei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que tem uma modalidade de médiuns, que vocês vão descobrir depois, que é chamada, não está no Livro dos Espíritos, nem no Livro dos Médiuns, essa modalidade. Chama-se médium porta. Já ouviram falar, não?
porta. Médium porta fechada, aquilo que não passa nada. O cara não ouve, não vê, não sente, né? Porta fechada. Eu ouvi aqui, eu cheguei, pessoal, não, eu sou médium porta. Eu, porta? É porta fechada, não passa nada, né? Não ouve, não vê. Eu falei, olha, não tinha ouvido falar, mas interessante isso. Só que depois a gente descobriu que a porta abre. Então, mesmo que você hoje se sinta um médium porta, saiba que a porta vai abrir. E vai ter um momento que vocês vão ter todas essas impressões que a mediunidade oferece, né? Como ferramenta de desenvolvimento. Bom, o sexto, a moral cristã. Então, o Espiritismo se apropria, né, da moral cristã como uma forma de transformação também. E, por fim, o sétimo, a pluralidade dos mundos habitados, né? Os espíritos habitam todo o universo, né? Não é apenas aqui. Sem que a gente entre no critério da ufologia, nada disso, a gente vai tratar de espírito, né? Então, espírito. O espírito ocupa todos os lugares no universo. Bom, e dessa forma, então, tudo isso que a gente falou até aqui nos leva a entender esse tripé, que é formado pela ciência, que estuda e explica, pela filosofia, que indaga e esclarece, é aquela que te permite não aceitar de primeira o que é dito, o que é imposto, mas vamos raciocinar a respeito disso, vamos questionar, né, a respeito disso. E, por fim, a religião, que é a moral transformadora. Então, baseado nesse tríplice aspecto, a doutrina espírita está formada. Tudo bem até aqui, gente? Então, alguma questão ainda em 1 minuto, que é o tempinho que a gente ainda tem? Leonardo, né? Isso. Na verdade, minha dúvida principal é sobre... Não vou dizer uma contradição, mas nunca ficou claro para mim sobre como o Espiritismo explica a parte cristã que vai de encontro com a teoria darwiniana ali da evolução. A questão do surgimento de Adão e Eva e tudo mais. Deixa eu trocar aqui. Pois é, Leonardo. Então, agora você vai me permitir aquele acordo que a gente fez no início, né? Aula 4, a gente vai só tratar disso, só da evolução. E aí é legal, porque agora você já sabe que você tem um compromisso com a aula 4, né? Não vai faltar. Bom, mas ok então, gente? Tranquilo até aqui? Então, muito obrigado por hoje. Foi muito bom para mim, espero que tenha sido assim também para vocês, mas não acabou. Eu me despeço nesse momento, mas a equipe tem ainda algumas atividades aí para fazer com vocês e muito obrigado pelo tempo de vocês de hoje, mas nos encontraremos aí em vários encontros durante essa jornada. Muita paz a todos, muito obrigado.